Começou. Olá, boa noite. Estamos sim. Pronto. Boa noite, eu vou dar início ao nosso ato em defesa do SUS. É um prazer estar aqui. Eu sou Juliana Ribeiro, acadêmica de medicina e militante do PSOL. E hoje à noite o nosso grande objetivo será falar um pouco mais sobre o SUS e celebrar esse momento. Ele está fazendo 30 anos e queremos nesse momento reiterar a importância dele. Eu gostaria de abrir esse nosso ato lendo um trechinho de uma carta muito anterior, na verdade, à própria criação do SUS. Chama-se Carta de Ottawa, que foi uma das primeiras conferências a respeito da promoção de saúde. O que acontece é que, em algum momento, as pessoas finalmente entenderam que é impossível eu ser saudável se meu vizinho não o for. E aí, através de muita pesquisa científica, muito debate, muito processo intelectual, foi entendida a necessidade de promover saúde. Essa carta diz o seguinte: promoção de saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e mudar favoravelmente o nosso ambiente. A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. Fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos podem tanto favorecer quanto prejudicar a saúde. As ações de promoção de saúde objetivam, através da defesa da saúde, fazer com que as condições descritas sejam cada vez mais favoráveis. Isso foi definido pré-SUS. E o SUS foi conseguido através de muita luta. O SUS não é uma caridade. O SUS é uma batalha e talvez uma das coisas mais incríveis que a nossa luta conseguiu trazer para o povo brasileiro. Ele segue diretrizes mundiais sobre o que é bom para a promoção de saúde e, nesse sentido, ele precisa ser defendido. Nós precisamos seguir com o SUS. Nós precisamos defendê-lo e interromper essa tentativa de desmantelamento sistêmico do nosso SUS. Para isso, nós trouxemos algumas falas bastante interessantes para enriquecer esse debate. E eu gostaria de concluir essa minha fala com um pequeno apelo. Por favor, nós, principalmente profissionais da saúde, militantes da esquerda, socialistas em geral, vamos parar de chamar o presidente da República de louco ou retardado. É extremamente preconceituoso e não existe nada no manual de diagnósticos de doenças mentais que justifique comportamento genocida. Não é sintoma de nenhum tipo de doença mental, de nenhum tipo de transtorno ou deficiência. O que está acontecendo é apenas um modelo neoliberal que tem como plano o genocídio da população, sobretudo a população pobre. Não é acidente, não é insanidade, é um projeto. Eu agradeço muito a atenção e agora eu gostaria de chamar o Berg Menezes, que vai performar uma música para a gente. Muito obrigada, até mais. Boa noite para todos. Recebi esse convite com muito carinho de trazer aqui, né, nessa homenagem, essa comemoração do SUS, uma canção que, entre muitos significados, eu aprendi que ela também fala muito de resistência, né? E por falar de resistência,
ela é extremamente pertinente. Ela tem tudo a ver com esse momento que nós vivemos, que é mais um momento de resistência, sobretudo de todos os profissionais que estão à frente dessa batalha diária e árdua. Então, vou fazer essa canção, que é uma canção que eu conheci há pouco tempo, mas que tem uma história muito grande, muito forte. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, che questo il fiore de partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo il fiore e passeranno, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Eu agradeço muito por essa performance maravilhosa, Berg. Foi sensacional. E essa é uma música que, embora antiga, ela originalmente era de trabalhadores rurais italianos e foi ressignificada como uma música da luta contra o fascismo. E hoje, mais do que nunca,
essa luta voltou a se tornar relevante. O fascismo está batendo às nossas portas e hoje, mais do que nunca, precisamos combatê-lo. Muitíssimo obrigada, Berg. E agora, para iniciar nossas falas, eu gostaria de convidar, por gentileza, Rosa Marques para iniciar o nosso ciclo de hoje à noite. Rosa, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Juliana, e obrigada pela música. Não sabia que a origem da música, pensei que estava situada na Segunda Guerra apenas. Então, já aprendi nessa participação. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a iniciativa da realização desse ato, principalmente por estar ocorrendo em Fortaleza, no Ceará, né? Vocês devem saber que o estado de vocês, ele é o quarto em mortalidade do coronavírus, ou seja, se nós calcularmos as mortes devido ao coronavírus por 1 milhão de habitantes, perde apenas para Roraima, que está em primeiro lugar, Rio de Janeiro, eu falei o quarto, é o terceiro é o Ceará. O Amazonas, que tanto chocou a população no início da pandemia, está em quarto, né? Então, talvez com muito mais motivo, vocês devem lutar pela manutenção do SUS. E não se trata simplesmente de nós lutarmos pelo SUS, porque mais de 70% da população brasileira tem apenas o SUS para lhe responder às suas necessidades em saúde. Mais de 70%, deve estar em torno de 74%. Os outros têm como alternativa tanto o SUS como planos de saúde, ou outros ainda têm uma terceira possibilidade, que é pagar diretamente, né? Mas a imensa maioria do povo brasileiro só tem o SUS para responder às suas necessidades de saúde. E nós vimos durante a pandemia do coronavírus, e estamos vendo, né, porque a pandemia não passou, a importância de nós termos um sistema público e universal de saúde. Muito embora ele não funcionou na sua potencialidade, principalmente pela ausência do Ministério da Saúde, na maior parte do tempo, né, na coordenação nacional, porque todo mundo sabe que o SUS é fundado nos 3 níveis de governo: o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e mais as secretarias municipais de saúde. A gestão dele se dá de forma, então, tripartite. E o Ministério da Saúde, embora num determinado momento estava se encaminhando relativamente bem, né, se negou a fazer esse tipo de coordenação, e, junto com isso, nós temos um presidente que desinformava todo o tempo. Apesar disso, se não tivesse o Sistema Único de Saúde, nós não estaríamos com 125 mil mortos. Nós estaríamos com muito mais. É claro que nós podíamos ter menos, né, caso a gestão tivesse sido melhor, no caso da responsabilidade do Ministério da Saúde, caso o presidente não tivesse todo o tempo desinformado, né, com informações contrárias às orientações da OMS e mesmo do próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil. Então, a importância do SUS, ela não há dúvida sobre ela. Nós temos que lutar pelo SUS. Agora, lutar pelo SUS, além de agradecer a importante ação dos profissionais de saúde, implica várias coisas, implica vários planos de luta. Nós estamos enfrentando, nesse momento, não só um desmonte, eu acho que a Juliana usou o termo sistêmico, né? Mas existe, sim, um desmonte dos programas fundadores e articuladores do Sistema Único de Saúde. Isso já vem de passagem desde o governo Temer, né? Mas, mesmo neste momento, nós estamos enfrentando algo pior ainda, que tem a ver com a Emenda Constitucional 95,
aquilo que é chamado de PEC da morte, né? Olha, se nós pegarmos os anos 18, 19 e 20, olhando o orçamento, e com isso eu deixo de lado o ano de 17, que no ano de 17 houve uma pequena elevação de recursos destinados à área da saúde, nos 3 anos seguintes, ou seja, no ano inclusive que fecha, no ano que começa a pandemia, o SUS já tinha perdido 21 bilhões de reais. E agora, com o orçamento para o ano que vem, estamos com a possibilidade de perder 35 bilhões. Isso não é pouca coisa. Se a gente somar com a preocupação governamental de desmontar programas históricos que foram super importantes, né? Fecha o quadro de que, de fato, está em risco o Sistema Único de Saúde. E isso está na contramão do que está ocorrendo nos outros países. Porque uma das coisas que a pandemia trouxe de novidade foi uma ressignificação da importância dos sistemas públicos de saúde. Até então havia um debate, né? Se o acesso à saúde tem que ser público ou se o acesso tem que ser mediado por renda, aquilo que a gente chama de princípio meritocrático. Hoje tem uma terceira significação que entra no debate, a importância de manter, sim, um sistema público, organizado pelo Estado e planejado pelo Estado. Por quê? Porque se provou que é uma questão de segurança nacional e, inclusive, de dominação do Estado sobre sobre a sua população. Não estou eu aqui defendendo essa dominação, mas ninguém pode permitir, nenhum governo pode permitir um morticínio adoidado, completo, porque isso cria uma insegurança e mina qualquer forma de dominação, né? E então nós estamos vendo em vários países uma preocupação em buscar ter um centro público da saúde. E quando eu falo um centro público de saúde, não se trata apenas das ações e serviços, se trata, inclusive, de uma parte da indústria. Por quê? Porque esta pandemia, é a primeira pandemia, de fato, que ocorre sobre um capitalismo globalizado, no qual os equipamentos são produzidos na China, os medicamentos, na maioria, principalmente genéricos, são produzidos na Índia, e vários países simplesmente deixaram de produzir. Por quê? Porque a ordem da especialização em um determinado país, porque lá é mais barato, né, falou mais alto. Quando veio a pandemia, se viu a dificuldade que isso trazia. Então, vários estados estão ressignificando a importância de ter uma gestão pública da saúde. Agora, não é o que ocorre aqui no Brasil, como vocês bem sabem. E eu disse que a luta ela tem que passar por vários planos, né? Um dos planos é lutar no parlamento, fazer tudo que nós podemos fazermos atos como esses, abaixo-assinados, o que for, para mudar a proposta orçamentária. Mas tem uma outra coisa que preocupa muito. Veja, a gente sempre fala que o SUS é uma conquista do povo brasileiro. Eu diria do povo brasileiro, não necessariamente, né? Eu colocaria o SUS no bojo do processo de redemocratização. Ele foi fruto do movimento sanitarista levado pelos profissionais de saúde, pelos pesquisadores da área da saúde e, infelizmente, os trabalhadores organizados naquela época estavam lutando e colocando nas suas pautas de reivindicação planos de saúde, tal como fazem hoje. Então, nós precisamos ganhar os corações e mentes da população. E temos a oportunidade de fazer isso exatamente porque alguns entenderam, inclusive da classe média, a importância do SUS nessa pandemia. Tá? Nesse sentido, eu queria terminar de dizer o seguinte, uma fala não negativista, ao contrário, otimista. Nós temos condições, apesar da avalanche que se vem a partir do governo federal, no sentido de
de cortar mais ainda as verbas da área da saúde, de mobilizar e encontrar eco junto à população. Só um sistema único de saúde que pode garantir, né, que nós enfrentemos, porque não está escrito nas estrelas que essa é a primeira pandemia da globalização, outras virão, então nós temos que estar preparados para isso. Tá? Com isso, eu termino por aqui e, mais uma vez, saudar a iniciativa, né? O Ailton está aí, o Renato parece que não pôde vir, né? E dá, inclusive, saudar os dois pelas candidaturas ou pré-candidaturas, nunca sei, ao partido PSOL, que eu ajudei a fundar. Muito obrigado. Eu que agradeço por essa fala maravilhosa. E agora eu gostaria de convidar, por gentileza, o Roberto Bob, médico de família, que vai falar um pouco sobre a perspectiva dele sobre a atenção primária. Olá, pessoal, boa noite. Estou ligando a câmera aqui pela primeira vez. Estava vindo ainda do trabalho, né? Inclusive, já dando a deixa aí do tema, né, da atenção primária. Então, sou médico de família, né? Trabalho em unidade de atenção primária aqui em Fortaleza, na região da Barra do Ceará. Já trabalho lá há 6 anos. E estava saindo agora, né? Estava no expediente ainda. Bom, pessoal, então, agradecer a oportunidade, parabenizar a todos, né, pela construção, né? Também faço parte do pessoal, sou filiado, né? Mas sempre fico me autocriticando, né, pela forma não orgânica sobre a qual eu interajo com esse partido, né? Acredito no partido, principalmente dentro da sua caracterização como um movimento social e não apenas, né, um posicionamento político em termos de ocupação dos espaços políticos, né? Então, acho que eu fico, por vezes, me autocriticando por não conseguir participar mais, né, das ações, mas fico feliz em momentos como esse poder contribuir. Bom, e tentando trazer aí um pouco da contribuição, né, nesse ato em defesa do SUS, dizer que, na verdade, o nosso sistema de saúde ele é fruto de uma construção, como os outros que já falaram, mencionaram, ele é fruto de uma construção internacional. Na verdade, quando você analisa, né, os sistemas de saúde mais bem-sucedidos no mundo, todos eles têm como foco o acesso, né, eles têm como foco a integralidade, eles têm como foco o trabalho dentro de um componente de coordenação. Então, eles existem dentro de uma estrutura que é capaz de dar conta de todos os problemas de saúde de uma determinada população e também conseguir contemplar aquela individualidade que nós sabemos que é pertinente do ser humano. Então, não somos todos nós que vamos adoecer de todos os tipos de doença. Portanto, é necessário que o sistema de saúde ele seja, acima de tudo, solidário, porque se formos pensar que apenas iremos contribuir com a saúde na medida em que nós venhamos a adoecer, então isso praticamente destrói, né, a saúde enquanto um bem humano, porque, felizmente, a grande maioria de nós vai viver a vida inteira sem ter um processo de adoecimento que leve você a um sofrimento aumentado ou mesmo a um risco de incapacidade para as suas atividades diárias, ou seja, um impacto direto sobre a sua qualidade de vida. Portanto, os sistemas universais, né, e, portanto, os mais bem-sucedidos, eles são baseados em um componente de solidariedade. Quando todas as pessoas, toda uma comunidade, seja ela de um país, de uma cidade, de um estado, elas contribuem para que todos tenham acesso à saúde na medida das suas necessidades, né? Então, o SUS ele se inspira nisso, né, através dos pilares da atenção primária, né, como eu falei, do acesso no primeiro contato, da longitudinalidade, da integralidade, da coordenação do cuidado, e, ao mesmo tempo, ele traz algumas singularidades que são peculiares do processo de construção do SUS, né? E é interessante que a gente perceba, né, que nós ainda estamos engatinhando muito dentro desse aspecto, né? Se formos analisar
cada um das diretrizes, dos princípios da atenção primária, nós vemos que, dentro do contexto do SUS, nós ainda não conseguimos atingir essa capacidade de fornecer uma saúde de qualidade para a população. E muito disso se deve a um contexto mais ampliado de saúde, né? E que eu acredito reverbera muito na questão da desigualdade social. Portanto, esse projeto, né, que foi falado no início, ele é justamente um projeto de se criar um abismo, né, dentro da sociedade para que nós continuemos com esse apartheid social que tanto que é tão cruel, né, para a nossa sociedade como um todo, né? E a gente vê os impactos disso por todo lugar, né? Nós vemos os impactos disso dentro da questão do desemprego, dos subempregos, né, da forma ruim como as pessoas são remuneradas e da forma extensivamente escravizante pela qual elas são submetidas a processos de trabalho. Vemos isso através da educação, que ela é difundida no nosso país de uma maneira totalmente desigual, né? Esse período agora da pandemia, ele fez essas feridas, né, ficarem cada vez mais abertas, né? Quando a gente tem uma propaganda do governo dizendo que você pode estudar em casa, né? Você pode através da internet, mas nós sabemos que uma imensa parcela da nossa população sequer tem acesso à internet. Então, é um mundo é um país de extremas desigualdades. E a atenção primária, ela não é possível de existir em uma sociedade desigual. Portanto, o contexto da atenção primária que eu quero trazer aqui é um contexto do seu alicerce, né? Daquilo que é preciso que nós lutemos a cada dia enquanto profissionais de saúde, para que aquelas pessoas que são mais vulneráveis, elas possam sim ter, dentro do componente de equidade do SUS, acesso ao mínimo, né, de cuidado para a sua saúde. E isso não quer dizer só remédio, e isso não quer dizer só consulta com o médico, isso quer dizer a pessoa ter qualidade de vida. E para isso nós temos que olhar a pessoa de uma maneira mais ampla, assim como o próprio conceito de saúde nos requer, né? Olhar para as suas condições de vida, olhar para o seu acesso a uma moradia de qualidade, saneamento básico, emprego, lazer e tudo o mais que é característico da necessidade humana. Então, a atenção primária, portanto, ela precisa cada vez mais ser fortalecida e precisa sair desse contexto famigerado de ser médico-centrada, sair dessa perspectiva biologicista, né, a que nós eternamente nos remontamos quando dizemos que dar saúde de qualidade para as pessoas é ter um posto de saúde aberto de 7 da manhã às 7 da noite. Isso não, em momento algum, isso será símbolo de saúde em qualquer lugar desse planeta. Portanto, temos que dar realmente significado para o que seja valorizar a saúde das pessoas, para o que seja atenção primária, e aí sim conseguirmos valorizar todo o nosso sistema único de saúde, que tem muito a oferecer à nossa população, desde que ele seja construído de forma adequada. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigada, Bob. Maravilhosa essa sua contribuição. Realmente a gente precisa colocar os nossos olhos para o SUS dessa forma como você estava nos colocando. Por gentileza, eu agora convido a Roberta Menezes, que faz parte do coletivo de assistentes sociais Flor de Urucum. Olá, boa noite a todas e todos. Gostaria de, primeiramente, em nome do coletivo de assistentes sociais Flor do Urucum, agradecer o convite, né, do nosso pré-candidato a vereador Ailton Lopes e aos companheiros e companheiras da área da saúde que estão construindo o ato em defesa do Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde. Então, gente, diante desse governo, desse desgoverno, né, que se instaurou aí a partir de Bolsonaro, esse desgoverno ele representou retrocessos ainda que a gente não consegue calcular, né, diante de uma agenda ultraliberal, com aquela velha combinação de privatização, de congelamento de investimentos, redução orçamentária nas políticas sociais,
e aí, em especial, na área da saúde, né, que a gente conseguiu sentir mais isso nesse momento de pandemia, e o total desmantelamento dos serviços e dos programas na área da saúde. E isso tem afetado sobremaneira, principalmente a maior parte da população, que é composta por mulheres pobres e negras que vivem nas periferias do nosso país. E aí, sobre o governo Bolsonaro, se tornou uma necessidade urgente de primeira ordem a gente lutar em defesa do Sistema Único de Saúde, da sua universalização, né, que ele continue público, gratuito e em busca da qualidade de condições melhores para os profissionais de saúde e atendimento adequado, em condições de dignidade e humanizado à população usuária do SUS. Todos nós somos usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde. Então, diante do desgoverno Bolsonaro, houve uma intensificação, né, uma intensificação do ataque sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, uma ofensiva que, claro, não começou de agora, né, mas começou mais fortemente em 2013, através do parlamento. Quem não se lembra aí do Estatuto do Nascituro, do Estatuto da Família, da tentativa de criminalizar a luta pela legalização do aborto, né? E o avanço da legislação, que ainda é muito restritiva no nosso país, só em 3 casos o aborto é previsto em lei, e mesmo assim a gente encontra dificuldades de realização, como a gente pôde observar nas últimas semanas, né? No caso daquela menina que foi violentada sexualmente, estuprada desde os seus 6 anos, e outros casos que aparecem rotineiramente nas nossas cidades, na mídia. Para quem não lembra também, naquele momento, em 2013, o Eduardo Cunha, né, apresentou o projeto de lei 5.069, que também restringia o acesso das mulheres ao atendimento em saúde, né, quando se tratava aí de interromper uma gravidez indesejada decorrente do estupro. As coisas não mudaram muito, elas mudaram, né? Mudaram para pior. Agora, semana passada, uma portaria nova foi baixada pelo pseudo-ministro da Saúde, o Pazuello, que viola o sigilo médico, que ataca psicologicamente as mulheres vítimas de violência sexual, né? Que cria todo um processo de burocratização para dificultar o acesso das mulheres ao aborto, que é garantido em lei, e, além de atrelar o atendimento de saúde, a notificação compulsória à polícia, né, às autoridades policiais, isso totalmente à revelia da vontade das mulheres, ou seja, a vontade das mulheres ela é colocada de escanteio, né? Então, é urgente a gente exigir, como profissionais da saúde, como militantes do movimento feminista, a minha categoria, né, assistentes sociais, exigir a revogação, né, e quaisquer efeitos da portaria, esqueci o número, 2.282, é necessário que ela seja revogada, né? Então, assim, a gente precisa continuar na luta para desconstruir o patriarcado no nosso país, avançar na autonomia, na autodeterminação e na liberdade das mulheres, de enfrentar o abortamento inseguro, né, o abortamento clandestino que leva as mulheres a recorrerem muitas vezes às internações no Sistema Único de Saúde, quando não pagam com a própria vida, né, pagam com as complicações de um abortamento inseguro, reconhecer a violência obstétrica, que foi tirada também, né, essa nomenclatura das legislações de saúde brasileira. Acontece sim violência doméstica ou violência obstétrica, e ela é praticada contra as mulheres negras e pobres, né, e contra as jovens. Então, a gente precisa enfrentar isso, enfrentar também a mortalidade materna, que atinge também, sobretudo, as mulheres negras. Outra questão, companheiros e companheiras, que nós temos que enfrentar no âmbito da saúde é a invisibilidade das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais, né, em relação aos serviços de saúde, né, uma total ausência de meios eficazes, por exemplo, para a prevenção de DSTs, entre mulheres que fazem sexo com mulheres e outros fatores, né, que dificultam o acesso à saúde pública desse segmento. E nós, do coletivo de assistentes
Sociais Flor do Urucum, que manifestamos o nosso apoio à pré-candidatura, né, do nosso vereador Ailton Lopes, pré-candidato a vereador Ailton Lopes em Fortaleza, nós ousamos afirmar, Ailton, assim como você, o projeto político da nossa profissão, o projeto ético-político da nossa profissão, que é um projeto societário, né, que dialoga com as lutas que nós, né, realizamos cotidianamente pelos direitos da população usuária, e nós te apoiamos, né, por você manter essa coragem, essa atitude crítica, né, diante de um cenário extremamente conservador de controle dos corpos e da sexualidade das mulheres. A nossa luta é para que o SUS ele seja efetivado, que haja orçamento adequado para o Sistema Único de Saúde e que seja implementada integralmente a política de assistência, a política de atenção integral à saúde da mulher, né? Uma política que seja voltada para todos os ciclos da vida e que a gente consiga avançar na luta, né, pela descriminalização e legalização do aborto, com pleno atendimento pela rede de saúde pública do nosso país. É isso, obrigada pelo convite e vamos à luta. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite, muitíssimo obrigada pela tua intervenção. E, seguindo com as nossas falas, nós teremos Dione, do coletivo Rebento, e também do coletivo Mães pela Diversidade. Dione, por favor. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer também o convite feito pelo Ramon, pelo Ailton, de estar participando desse ato tão importante em defesa do SUS. Do SUS eu participo há muitos anos, né? Sou médica do SUS, acho que desde o início. A minha formatura foi na universidade pública, fiz minha residência num hospital público, atendi em vários hospitais de emergência pública e atualmente, né, há mais de 15 anos, eu sou referência de PSF na pediatria no município do Eusébio Itaitinga. Então, o SUS realmente faz parte de toda a minha trajetória médica. E hoje, assim, as falas já foram muito bem colocadas, né? Dessa questão da gente lutar enquanto pessoas cidadãs, né? Por um SUS que realmente forneça uma saúde igualitária, mas, acima de tudo, eu estou aqui levantando também que nós, profissionais de saúde do SUS, que a gente tenha carinho pela população que a gente atende. Então, a gente tem que demonstrar esse carinho, esse cuidado, para que o SUS realmente aconteça. Que a gente não tenha diferença entre o paciente que nós atendemos no consultório privado e lá dentro do ambulatório, lá no posto de saúde, lá na nossa emergência. A gente acolhe o paciente da mesma forma, sem nenhuma diferença. Porque a gente que tem que construir também um SUS diferenciado, um SUS amoroso, acolhedor. Então, faz parte da nossa responsabilidade. A gente não pode fugir dessa responsabilidade enquanto profissionais do SUS. Outra colocação que eu queria fazer, e aí como mãe pela diversidade do coletivo, Mães pela Diversidade, é justamente o que a Roberta falou, mas eu englobo toda a população LGBT, que toda essa população vive à margem há muito tempo, e mesmo do SUS. A dificuldade em ter ambulatório, né, para acolher, para discutir mudanças, né, de gênero. A gente não tem um ambulatório, a gente tem um aqui, depois de muita luta, e mesmo assim funcionando capenga, né? Às vezes até com médicos voluntários, para a gente ter toda uma padronização no atendimento de adolescentes trans, então ter todo um acompanhamento de endocrinologia, de psiquiatria, psicologia, nutrição, é muito difícil, a gente tem que lutar por isso também, englobar dentro dos projetos do SUS essa população LGBT que vive à margem de vários processos nesse país e que realmente nesse governo ficou ainda mais esquecida, ficou mais estigmatizada, ficou ainda mais vulnerável. Então, eu acho assim, cabe a nós, profissionais, lutar realmente pelo SUS para que ele aconteça de forma digna, de forma correta, de forma a lutar por esse pessoal que nunca tem vez e voz. Então, eu acho que é uma honra
a gente está, como profissional do SUS, pela oportunidade que a gente tem de mudar essa realidade, que a gente reflita o quanto que a gente tem a responsabilidade de mudar isso também. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada, Dione. E agora eu queria convidar o Igor Moreira, que é militante do MCP. Olá, uma correção. Agora vem o Alexandre, que é o dirigente estadual do MST. Por favor, Alexandre. Perdão, a gente teve uma pequena alteração aqui. Vou agora convidar o Ramon, por gentileza, que é médico e também professor de medicina. Por favor, Ramon. Agora a gente vai entrar com a fala do Ailton Lopes, que é nosso candidato a vereador aqui para Fortaleza. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Primeiro, dizer que nunca é demais a gente fazer essa homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras profissionais do SUS, do Sistema Único de Saúde, que na verdade foi quem garantiu alguma condição de dignidade, tem garantido condição de dignidade a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Apesar da lamentável marca que a gente já atingiu mais de 125 mil mortes, e eu sempre lembro que isso representa mais da metade do número de mortes em toda a América Latina e Caribe, né, a segunda maior marca em termos absolutos no mundo. Mesmo em termos relativos, se a gente pegar a mortalidade, já vi que hoje o Brasil superou a Itália, né, infelizmente. E se nós não tivéssemos o SUS, a condição seria ainda pior, como já foi dito aqui, por um governo não apenas negligente, mas criminoso e genocida, né, que atuou, inclusive, dizendo que era só uma gripezinha, dizendo que não precisava se preocupar e se importando muito mais com o lucro dos empresários, chegando à condição que nós temos hoje de que só no nosso estado o número de pessoas que dependem do auxílio emergencial é mais de 3 vezes
o número de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada. Estou dizendo isso porque saúde é toda a condição de vida e dignidade do povo trabalhador. Como garantir saúde onde as pessoas não têm moradia digna, como garantir saúde onde os trabalhos estão cada vez mais precarizados, e a gente não está falando só da uberização desses aplicativos que não pagam direito trabalhista algum, que não dão condições mínimas de trabalho às pessoas, não tem como garantir saúde com LGBTfobia, com machismo, com racismo. Então, saúde é tudo isso. Não tem como garantir saúde sem garantir direito, sem garantir o acesso à cultura, aos equipamentos públicos que ficam concentrados em apenas algumas regiões da nossa cidade. Então, discutir saúde é discutir participação popular, ou seja, o protagonismo das pessoas na decisão dos rumos da cidade. Não é uma política setorizada, né? Portanto, diz respeito a todas as condições de vida da população. E o SUS nasce desse debate, né? Nasce desse debate, não à toa a afirmação da luta da reforma sanitária quando diz democracia é saúde, né? Então, não há saúde, portanto, em governos autoritários que perseguem quem pensa diferente e que vive, né, de retirar direitos, como é agora o caso da reforma administrativa, que vai atingir não apenas os servidores e servidoras públicas, mas aqueles que dependem do serviço público. A gente sabe como que é quando existe aquele funcionário que não tem estabilidade e que, se não for o cabo eleitoral do prefeito, já que a gente está em época de eleição, as pessoas sabem muito bem o que isso significa, não será readmitido, não será recontratado no ano seguinte. Por isso que a gente defende concurso público, por isso que a gente defende o serviço público e por isso que a gente defende a estabilidade do trabalhador e da trabalhadora pública. Nós temos um sistema único de saúde que atende mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, é algo incrível, né? O seu tamanho, a garantia, a luta ainda, né, pela sua universalização, a regionalização, a equidade, a participação popular. Então, isso é o que faz uma democracia de fato viva. E, portanto, quando a gente fala em lutar pela saúde pública, a gente fala em lutar pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, contra qualquer forma de exploração e de opressão. Então, hoje é um dia de luta, é um dia também de uma homenagem que a gente está prestando a todos os trabalhadores e trabalhadoras profissionais da saúde, mas também de muita resistência, né? De muita resistência contra todas essas medidas, algumas já ditas aqui na live de hoje. Então, nosso convite, né, é que a gente possa organizar a esperança, como tem dito a nossa pré-candidatura a prefeito, e organizar essa esperança de forma coletiva significa colocar as pessoas em movimento, né, para que não aceitem esse amoldamento, para que não aceitem essas formas de opressão que são colocadas sobre nós todos os dias. Porque saúde é ter um transporte público de qualidade, onde as pessoas não têm que se amontoar umas em relação às outras, em plena pandemia, onde é pregado o distanciamento social, condições mínimas, né, de segurança sanitária, mas você vai, seja no metrô, seja no ônibus, não há distanciamento entre as pessoas, né? Não há condição. A gente está fazendo agora a convenção, que vai ser realizada nesse final de semana, a convenção municipal do PSOL, e há um número máximo de pessoas que precisa estar lá. Então, a gente não vê isso no dia a dia, a gente não vê isso nas ruas, a gente não vê isso no transporte público. Então, é pensar todos os determinantes sociais, né, que geram saúde ou que podem condicionar o surgimento de mais doenças, de mais sofrimento, não apenas físico, mas psíquico, mental. A gente está no Setembro Amarelo, né? Então é bom a gente lembrar que a prevenção e o cuidado da saúde mental tem a ver com todas essas condições de vida do nosso povo. Então eu queria deixar aqui o meu abraço, né, grande a cada um e cada uma. Nós estamos aqui, cada um e cada uma de sua casa, né? Não podemos fazer um encontro presencial em virtude das condições que a gente está, mas que a gente possa, nesse ano e nos próximos, conquistar vitórias e evitar as derrotas que esse governo nefasto, que todo esse destroço que vem sendo provocado, repito, reitero, não é apenas pelo Bolsonaro, mas por toda essa direita. Veja o caso da reforma administrativa, com a ajuda do Maia. As reformas para retirar direitos, inclusive da Previdência, foi com a ajuda do Rodrigo Maia e do Centrão. Então, é pela esquerda que a gente pode apresentar uma saída, entendendo a esquerda justamente como uma defesa dos direitos e dos interesses do povo trabalhador. Obrigado a todas e todas que estão aqui. O Ramon ainda vai falar, outros companheiros.
os companheiros e companheiras que organizaram, né, esta live, o coletivo Flor do Urucum, a Rosa Marques já não está mais aqui com a gente, a Juliana, o Ramon, o Roberto Bob, a Wanda, a Raíssa, o Felipe Maranhão, que está garantindo acessibilidade. Isso também significa saúde, ou seja, garantir, portanto, que as pessoas possam ter o acesso livre à informação, ao conhecimento. Então, deixo aqui o abraço e vamos à luta, companheiros e companheiras. Muito obrigada, Ailton. Queria aproveitar esse momento para agradecer também ao Felipe, que estava fazendo a nossa tradução para Libras. É muito importante a gente pensar também na acessibilidade, até porque pessoas com deficiência têm que ter uma participação dentro da democracia. E eu gostaria de encerrar o nosso ato, lembrando que sempre devemos pensar na defesa do SUS, sempre devemos entender a importância dele, ele faz parte das nossas vidas, mesmo até quem tem um plano de saúde, ele de forma direta ou indireta faz parte das nossas vidas. Defender o SUS é defender a democracia. Por fim, eu gostaria de deixar algumas perguntas. Primeiro, eu queria saber quem matou Marielle. E, em seguida, eu quero saber por que foi depositado R$89 mil na conta de Michele Bolsonaro da parte do Queiroz. Depois dessas nossas dúvidas, muitíssimo obrigada a todos que assistiram, muitíssimo obrigada aos nossos convidados que fizeram essas falas tão maravilhosas e uma excelente noite para todo mundo.